Livro O Amor Me Trouxe de Volta, 6º capítulo, Escolhendo uma Vida, 2ª parte, Escolhendo os Pais. É comum o relato de crianças contando sobre o quanto ficaram empolgadas quando escolheram seus pais. Porém, muitos pais perdem a oportunidade de aprender por que foram escolhidos quando não levam a sério as afirmativas dos filhos, considerando-as fruto da imaginação ou apenas mais uma das gracinhas que as crianças dizem. Os pais de Jessa, entretanto, não podiam ignorar suas afirmações. Ela falava constantemente sobre a esfera espiritual. Não somos uma família religiosa, mas desde os 2 anos, Jessa nos conta histórias sobre Deus. Ela disse que antes de nascer, nos escolheu como pais porque precisávamos de alguém como ela em nossas vidas. Jessa afirmou que antes de ser filha de Deus, teve outros pais, Michael e Susan, que morreram no incêndio. Então, descreveu uma pequena casa de madeira. Ela fala sem parar sobre a morte e por que não precisamos temê-la. E nos diz para não ficarmos tristes com a recente morte de seus avós, porque eles estão num lugar lindo e sereno. A história que se segue é a lembrança pura de uma alma arrependida que agora está no corpo de uma criança de 3 anos. É um exemplo pungente de alguém que voltou para reparar o mal que causou anos atrás, numa conversa telefônica. Sua mãe, Carrie, me descreveu o que aconteceu. Eu estava lendo quando Amanda chegou e de repente disse: "Mamãe, você se lembra de muito tempo atrás, antes de você nascer?" Respondi que não, deixando o livro de lado para dar a Amanda toda a minha atenção. Com a voz séria, ela me informou de maneira mais casual possível: "Eu matei você." Sem demonstrar surpresa ou descrença, perguntei por que aquela havia feito isso e ouvi: "Eu estava com muita raiva de você." O rosto de Amanda tinha uma expressão triste. Ela se aproximou e se encolheu no sofá perto de mim. Pedi que me contasse como me matou, com uma espingarda, entre aspas. Eu não esperava uma coisa dessas. Fiquei curiosa em saber como ela se sentia sobre tudo isso e perguntei: "Bem, se foi isso que aconteceu, o que nós estamos fazendo agora?" A resposta de Amanda me fez gelar. "Mamãe, eu fiquei tão triste por você. Queria ser sua amiga de novo. Nunca mais vou fazer isso. Eu só quero ser da sua família agora. Atualmente temos um ótimo relacionamento, mas eu me lembro das várias vezes em que, sem nenhuma razão aparente, Amanda dizia: "Estou muito triste por você. Deixa eu segurar sua mão." Depois de ela ter dito que me matou numa vida anterior, tudo faz sentido. Acho que ela vem tentando reparar seu erro e me compensar pelo que fez. Lembro-me de que no seu livro você me disse que os pais podem ajudar uma criança a elaborar as memórias de uma vida anterior. Então, algumas noites depois, quando conversávamos antes da hora de dormir, eu disse de maneira mais normal possível: "Amanda, você se lembra de alguma coisa antes do meu nascimento?" Ela respondeu: "Lembro, mas não quero falar sobre isso. Eu era um homem muito mau e fico muito triste." Procurei tranquilizá-la. "Amanda, se isso deixar você triste, tudo bem. Só quero que entenda que eu a perdoo por qualquer coisa que tenha acontecido e que agora estamos numa outra vida. Eu a amo muito e você é minha filha." Ela me abraçou e disse: "Mamãe, eu amo você demais."
Essa foi a última vez que Amanda afirmou se sentir triste por mim. Juros sem cruzar os dedos. Uma amiga me contou uma história sobre sua filha e sua sobrinha. Primas e amigas inseparáveis. Ela nos mostra a força da influência dos guias na determinação da data e do lugar para o retorno da alma. Estávamos passando as férias em nossa casa de praia, que sempre dividíamos com a família de meu irmão. Rebeca, a babá, chegou da praia balançando a cabeça e dizendo: "Essas meninas vivem no mundo da lua. Vocês precisam ouvir as histórias que elas inventam. Mas como elas me fizeram jurar segredo, não posso contar nada a vocês." Rebeca estava falando sobre minha sobrinha de 7 anos, Sara, e minha filha Charlotte, 1 ano mais nova. Embora só se vissem 2 ou 3 vezes ao ano, eram muito unidas. Na verdade, pareciam mais irmãs do que primas. E eram tão sintonizadas que a comunicação verbal entre elas, com frequência, era reduzida ao mínimo. Curiosa para saber da nova história, fui até a praia. Encontrei as 2 vestidas exatamente iguais, com lindos vestidos, fitas de cabelos cor-de-rosa e tênis azuis. Estavam rindo de alguma coisa. Interrompi. Rebeca disse que vocês estão inventando umas histórias muito interessantes. Talvez queiram me contar alguma coisa. Quando ouviram meu pedido, as 2 meninas gelaram. Entreolharam-se e por algum longo minuto de silêncio, Charlotte falou: "Mamãe, isso é uma coisa muito difícil de dizer. Não sei se vou saber explicar. Bem, só eu e Sara e agora Rebeca sabemos disso. Por isso você tem que prometer que não vai contar a ninguém." Levantei as mãos e jurei completo segredo. Satisfeita com nosso pacto, Charlotte começou: Não fique aborrecida, mamãe, porque é uma história esquisita. Quando partimos para esta vida, eu e Sara devíamos ter vindo juntas. Nós éramos gêmeas e tínhamos que estar na barriga de Trícia, minha irmã cunhada. Mas um pouco antes da partida, aquela pessoa me segurou. Você se lembra, Sara? Lembra-se do que ela me disse? Com uma expressão séria, Sara concordou. Ela disse que você não podia vir, que ainda não estava na sua hora, mas que ia dar um jeito para nós ficarmos sempre juntas. Disse que você ia ter que esperar, o que a deixou muito aborrecida. Mas olha só, estamos aqui. Ela cumpriu a promessa. As meninas se abraçaram enquanto uma refletia sobre aquela história espantosa. Enquanto eu refletia sobre aquela história espantosa. Eu sabia o suficiente sobre reencarnação e sobre aquele incrível vínculo entre elas, para aceitar a velocidade do relato que acabara de ouvir. Após atravessarmos todo o processo do planejamento, escolhemos nossas vidas, porque poucos de nós se lembram desses momentos, como o que foi narrado pelas primas. Essa amnésia tem um importante objetivo, segundo Joel Wilton. Permite à pessoa embarcar na nova vida sem os impedimentos de ecos confusos de boas e más atitudes do passado. Ela explica que em almas que experimentaram a luz, a amnésia também evita anseios e saudades devido a tudo que foi deixado para trás. Algumas vezes, porém, a amnésia não é total e algumas memórias do mundo espiritual permanecem. Na história que se segue, um menino de 4 anos se lembrou de um momento crucial do processo de planejamento de sua vida e contou ao pai.
Muitos anos depois, a informação ajudou esse pai a lidar com a dor de uma tragédia inimaginável. Lembrando-se do plano, David Shumita era um lutador aclamado internacionalmente. Vencera o campeonato norte-americano 4 vezes e ganhara medalha de ouro nas Olimpíadas de 1984. Por causa de seu amor pelo esporte e de seu entusiasmo pela vida, era considerado o embaixador da amizade para as pessoas que o conheciam, por todo o mundo. Mesmo os seus oponentes, os russos, o consideravam um grande amigo. No dia 26 de janeiro de 1996, David foi assassinado. Centenas de pessoas assistiram ao seu enterro. O pai do lutador, Phillips, contou essa história em seu discurso de louvor ao filho. Todas as pessoas na sala ouviram em silêncio o relato de Phillips, e uma onda de emoção varreu a plateia. Phillips escreveu a história completa para que eu pudesse compartilhá-la com você neste livro. Quando minha nora me ligou para dizer que David estava morto, não pude conter meu choque e minha descrença, perguntando em soluços: por quê? Na minha angústia, eu continuava a repetir a mesma pergunta. Tudo o que eu sabia era que eu tinha perdido meu filho, a alma mais preciosa que jamais conhecera. Em meio a toda aquela dor, de repente me lembrei de uma história de David me contara quando tinha apenas 4 anos. Na época em que ele compartilhou comigo essa visão especial, eu me senti totalmente envolvido por suas palavras e fiquei admirado pela maneira detalhada e madura com que fez seu relato. Jamais me esqueci daquele momento, e agora essa história traz enorme consolo para mim, para a família de David e para a sua multidão de amigos. Estou convencido de que é absolutamente verdadeira e que eu estava destinada a ouvi-la, lembrar-me dela e contá-la hoje. Há 32 anos, David e eu caminhávamos de mãos dadas por um alvoredo próximo à nossa casa. Lembro-me do infinito prazer que senti naquele momento que passávamos juntos. David tropeçava a todo instante, mas, destemido, continuava a caminhar. Depois do segundo tropeço, ele segurou na minha mão com mais força. Então parou e, com os olhos bem abertos de admiração e prazer, disse: tenho um segredo muito, muito grande para te contar. Você tem que prometer que não vai contar a ninguém. Prometi, e ele continuou: e você não pode rir de mim. Eu disse que nunca iria rir dele. Então David ficou sério e continuou: porque isso aconteceu antes que eu nascesse, e aconteceu lá no céu, lá em cima, nas nuvens. Minha boca estava aberta com total surpresa e expectativa. Perguntei: e então, filhinho, o que aconteceu? David falou: bem, você sabe, estavam aqueles 12 homens. Interrompi, incrédulo. 12 homens? Você contou? Parecendo mais velho do que seus 4 anos e com os olhos brilhando de alegria, continuou: isso mesmo, 12, eu contei. Estavam numa roda, como se estivessem sentados em volta de uma nuvem ou de uma mesa. Vi que tinham rostos, mas não tinham corpo. Um deles disse que eu tinha que descer aqui, bem aqui embaixo. Tinha que vir para ser testado. Perplexo, disse a meu filho que aquela história era muito interessante e perguntei: você vai passar o teste?
David parou de apertar minha mão e deu um sorriso de satisfação. Vou sim. Fiquei aliviado com a resposta. Caminhamos um pouco mais em silêncio. Então ele parou e olhou para mim radiante. Mas eu não vou ficar aqui muito tempo. Nesse instante, David soltou minha mão e saiu para brincar, me deixando sozinho, refletindo sobre aquela extraordinária parábola. Nunca mencionei o assunto como havia prometido até agora. Não é preciso dizer que essa história me trouxe paz e deu sentido à terrível tragédia que acabávamos de viver. Eu me sentia invadido por uma enorme onda de ternura, amor e admiração por meu filho.